Olá pessoal, bem-vindo ao estudo do livro de Provérbios, capítulo 1, Decifrando a Consciência. E começamos assim. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendimento adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha que incrível. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor é uma palavra muito ligada ao medo, mas ela está ligada ao respeito, à honra. A honra ao Senhor é o princípio do conhecimento. Passamos uma vida sem entender o que é honra. Honrar essas palavras. Para que eu honre essas palavras é necessário que eu honre a Deus. Honrar a Deus, ele não é algo em que eu faça com as minhas palavras. Honrar a Deus é viver de acordo com o que se ensina aqui. Honrar a Deus é o princípio, porque é impossível alguém ter sabedoria, conhecimento e discernimento, como aqui está falando, se primeiro ele não honrar a Deus. O temor ao Senhor. Esse é o primeiro comprometimento que aqui se instrui para que façamos. E continuando o versículo, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então aqui traz dois panoramas de duas pessoas. O primeiro, uma pessoa que teme ao Senhor. E a outra, o louco que despreza a sabedoria e a instrução. Para mim é fantástico essa comparação que traz entre duas personalidades, dois tipos de pessoa, cada um com seu comportamento. Você conhece alguém ou você se identifica com esse comportamento louco que despreza a sabedoria e a instrução? Porque aquele que está vinculado ao Senhor, aquele que teme ao Senhor, aquele que honra a Deus, ele está atento à instrução. Ele está atento ao que a sua centelha está dizendo, ele está atento ao que a sua intuição está dizendo. Nos seus afazeres, na sua vida, nos seus negócios, no seu relacionamento. E mais do que ouvir é a prática desses mesmos conhecimentos, para que você
alcance a sabedoria, o teu conhecimento vai ter que ser praticado. E lembre-se sempre que essa decisão é apenas sua. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceitem. Se disserem, vem conosco e tocai, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo. Traguemos-lo vivo como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, acharemos as nossas casas de despojos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. É muito lindo quando o versículo se inicia como filho meu. A repreensão do pai, o conselho. Filho meu, tenha discernimento com quem você anda. Esse tipo de pessoa que se apressa em fazer o mal. As pessoas geralmente costumam realizar os seus atos, as suas ações, esperando ou pensando que a justiça divina, que a conta nunca irá chegar. Você já deve saber que isso é uma grande ilusão. Tudo que você faz, você é responsável pelo que você faz, sabendo ou não, sempre será assim. Tudo que você planta, você vai ser obrigado a colher. E a instrução aqui está sendo clara para que perceba esse tipo de pessoa. Como que eu vou perceber esse tipo de pessoa? Pelo que ela está fazendo. Observa o que as pessoas que você está escolhendo estar juntos estão fazendo. Essas pessoas, elas estão praticando bem, o amor, a alegria, a benevolência. E a coisa mais certeira é desviar os seus passos. Desvie a tua companhia desse tipo de pessoa. Como aqui está dizendo, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra seu próprio sangue e espreitam as suas próprias vidas. Mais simples que isso é impossível. Pelo comportamento de uma pessoa, a gente entende se ela está armando uma cilada para si ou não. E às vezes, até dentro dessa situação, precisamos reconhecer o nosso próprio comportamento. Será o que eu faço
eu estou gerando ciladas para mim? Será que o que eu estou fazendo está espreitando a minha própria vida? O que eu faço, o que eu planto, é para melhorar ou piorar a minha própria vida? E mais do que isso, eu tenho que ter discernimento para escolher pessoas que estão plantando coisas benevolentes para a sua vida. Porque é essas pessoas que eu devo querer estar na companhia. Mas aí há um grande problema quando eu mesmo sou uma má companhia. Quando eu mesmo sou o causador de todos os malefícios da minha vida. E por lei de sintonia e frequência, se você é uma pessoa que planta a benevolência para a sua vida, você não vai ter o que celebrar na companhia de pessoas que fazem coisas desonrosas. Você não vai ter o que trocar com elas e vice-versa. São escolhas diferentes. São comportamentos diferentes, não comem do mesmo prato. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora pelas ruas, levanta sua voz. Nas esquinas movimentadas, ela brada nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis as simplicidades? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis conhecimento. Até quando? Até quando você não vai reconhecer o que você faz? Até quando você vai viver pelos prazeres da sua carne? Até quando você não vai ser responsável pelas suas atitudes? Até quando você vai suportar viver uma vida ausente de conhecimento, sabedoria, discernimento? Atentai para minha repreensão, pois eis que vos derramareis abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também de minha parte, eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação e vinda a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão o fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples o matará, e o desvairo dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre de todo mal. É muito
perceptível que o ser humano ele só passa por problemas por conta de uma única questão: a desobediência. Deus, como símbolo de um pai, ele sempre traz a repreensão, ele sempre avisa como se deve se comportar diante das situações ou qualquer problema. E da mesma forma, ele também deixa claro que pela nossa escolha de ignorar o conhecimento, a repreensão, teremos que arcar com esses frutos. Você se lembra, por exemplo, de Adão e Eva? Receberam a instrução do que fazer no jardim do Éden. Ouviram? Você conhece a história. A desobediência. E assim muitas pessoas ainda têm escolhido viver desobedientes. Escutam a voz de Deus, porque é impossível um ser humano não escutar a voz do seu Criador, mas são desobedientes. E o nosso Pai alerta: porque escolhestes não me ouvir, porque escolhestes rir, eu também rirei de vós. Clamarão por mim, mas eu não os escutarei. Porque o erro dos simples o matará, e o desvairo dos insensatos os destruirá. E aí ele termina assim no versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, estará livre de todo o temor do mal. Mas o que me der ouvidos. No capítulo 1 de Provérbios, o que ele está pedindo é que tema ao Senhor. Dê ouvidos ao conhecimento, para que receba a sabedoria, o discernimento. Não se apresse em estar na companhia daqueles que praticam o mal. Não se apresse em estar na companhia de pessoas imorais. Não se apresse em estar na companhia de pessoas com a vibração baixa. Até quando rejeitareis o conhecimento? Mas aqueles que der ouvidos habitará em segurança, livre de todo mal. Der ouvidos depende da sua e da minha disposição. É impossível que Deus não responda às nossas orações e dúvidas. Assim como Jesus disse, Ele enviaria o Espírito Santo para nos ajudar. E Ele está o tempo todo nos mostrando, nos guiando o que devemos fazer em todas e quaisquer situação. Esse foi o nosso estudo desse primeiro capítulo do livro de Provérbios. Muito obrigado.